Olá pessoal, eu resolvi colocar uns vídeos no ar porque eu acho que as coisas podem ser aprendidas de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais fácil, né? E o ED, que parece no passado dos verbos regulares do inglês, né? Ele representa um obstáculo, né, ao nosso aprendizado, né? E então, gente, vamos desatar esse nó. Vamos lá. O ED ele tem 3 formas de ser pronunciado, né? Mas aí você vai pegar tabelas e livros e vai ter um monte de decoreba aí, né? Quando na verdade você, pelo som, você pode aprender, né? Qual é a diferença do final de cada palavra. O som do final de cada palavra vai te dar uma pista de como ele deve ser pronunciado. Desata esse nó, cara. O ED é tudo de bom. Observe o teio dele, né? No caso de weighted ou landed, por exemplo, o som vai ser id, porque justamente tudo leva a crer que quando um verbo termina com som de T ou com som de D, o ed vai ser um id. Dá para entender a lógica disso. Landed, por exemplo, que termina em D, tem um som de D já no final dele, né? E aí ficaria landed. Não faz sentido, né, gente? Bota a lógica no raciocínio, aí você vai... Isso acontece também com weighted, né? Porque tem um... Fica... Não tem como, né? Isso soar, né? De forma natural, né? Você pronunciar isso de forma natural. Já quando você não tem uma vibe, ou seja, peteca, bodega. Repara, peteca. O som do P, o som de S do final, né? Stopped, fixed. Você não tem uma vibração, né? São os sons surdos, são os voiceless, né? Do inglês. Então, um som sem vibração vai atrair outro sem vibração. No caso aí é o T de tatu, né? Então, terminou em P, por exemplo, que é sem vibração, stop, sem vibração. Aí aparece o T, né? Stopped, past, fixed. Ou seja, um som sem vibração, né? Até left, que é o verbo rir, né, em inglês, ele é em GH, mas esse som, na verdade, é o F, né? Left. Então, sons sem vibração vão atrair outro som sem vibração, que é a letra T. Então, passed away, passed. Masked, né? De um programa aí de televisão agora. Já quando ocorre a vibração, né, gente? A vibração aconteceu, tem uma vibe aí, né? Used, enjoyed, loved. Ou seja, o verbo usar, em inglês, use, tem um som de Z. Então, esse som final, use, o que importa é o final do som, né? Da palavra, use. Então, o som é dizer. Used, ele vai atrair outro som que está na mesma vibe dele, que é a letra D, né? Porque o voiced attracts voiced. Ou seja, um som sonoro vai atrair outro som sonoro, um som vozeado vai atrair outro. E eles vão se manter na mesma vibe, na mesma sintonia, né? Na mesma vibração. Tudo é vibração, né? Used, enjoyed, loved. Então, repara que aí o final sempre vai ser a letra D. E não é o ID lá de cima, é o D puro. Used, enjoyed, loved.
Só para citar alguns exemplos de como a vibração, né, é importante aí para o D poder aparecer, né? E aí desmistificar um pouco, né, a complicação desse caso. Então, um som como masked, ele vai ficar parecido com a palavra basket, que é, né, cesta em inglês, porque você tem um som de K que é sem vibração, ele vai atrair outro sem vibração, que é o T, né? E aí você vai ter masked, past, por exemplo. É o passado em inglês, mas também é a pronúncia, né, do verbo passar, ou fazer o passamento, em alguns casos, passed away, que acontece quando você tem a letra S, que é sem vibração, ela não tem vibração, né? Já os sons com vibração vão pedir um D. Então, se você não precisa decorar um monte de sons, né, um monte de fonemas, para você entender que você pode pegar pelo ouvido, né, colocando a mão na garganta, você sente se um som termina, produz vibração, né, ou se ele não tem vibração. Também tapando os ouvidos, né, stop your ears, né, tapa os ouvidos, né. Se você tapar os ouvidos, você vai sentir a sua cabeça, sua caixa craniana inteira vibrando quando o som tiver vibração, entendeu? E quando não houver vibração, é o T que entra na jogada. E o D só vai aparecer se você estiver na mesma vibe, na mesma vibração. Uma vibração ele vai continuar vibrando, na verdade, né? Se continua vibrando, é um D, tá certo?